Fernando, olha só, olhando esse episódio do Jacarezinho, que há talvez até a possibilidade de que tenha sido ordenado pelo Jair Bolsonaro, uma vez que ele vai se encontra com esse governador anônimo do Rio, um dia depois tem ação policial e os filhos dele, ele próprio sai comemorando o banho de sangue no Rio de Janeiro, que foi também uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Será que isso não foi um recado, não? Do tipo, olha, não mexam comigo porque eu tenho polícias e eu posso barbarizar aqui no Brasil? Não, Leonardo, eu vou te dar um exemplo. As pessoas, às vezes, tomam Jair Bolsonaro e o seu governo como tendo mais capacidade de articulação política do que efetivamente ele tem. A gente tem que fazer uma diferença aqui. Existe a articulação política efetiva, o encontro, vamos fazer tal coisa, vamos acertar com estratégias, e existe o que a gente chama de estrutura ideológica subjacente a todos esses pensamentos que faz com que esses atores, esses agentes políticos, sejam eles, os políticos, sejam eles militares, ou policiais, ajam no mesmo sentido, mesmo sem serem pedidos diretamente que o façam. Porque há um rio, vamos dizer assim, ideológico, né, que segue para um determinado caminho. O que nós vemos em todos os regimes semelhantes ao regime de Bolsonaro, se a gente for olhar o regime nazista, o regime fascista, não havia o pedido do Hitler para que as pessoas em cada uma das cidades alemãs viessem a bater, matar as pessoas. Não havia esse pedido direto. Havia a construção de um sentido ideológico nas suas ações e, a partir daí, a permissão de que esses agentes coletivos, né, esses agentes individuais, entrassem nessa estrutura coletiva ideológica e realizassem as ações políticas por si só. Uma característica dos regimes fascistas é exatamente essa partilha do poder da violência. A grande promessa que os fascistas fazem é que, num dado momento, a partir do momento que eles entrarem no governo de um país, qualquer cidadão que o apoiar vai poder exercer o poder de Estado da violência. E isso começa a funcionar sem necessariamente uma racionalidade central que coordene. O que eu imagino que aconteceu no Jacarezinho foi, obviamente, Bolsonaro deve ter ido lá e deve ter garantido ao governador do Rio que o combate aos bandidos, supostamente, seria prioridade, que ele estaria respaldado para fazer isso. Veja, o Bolsonaro não deve ter dito, olha, invade o Jacarezinho. Não, ele simplesmente disse, olha, o combate está respaldado. E a partir daí os agentes saem tomando as suas atitudes como se partilhassem do poder de violência do Estado, como se partilhassem do monopólio da violência que o Estado tem. E nós temos essas construções. Claramente o que aconteceu no Jacarezinho foi uma operação que já estava sendo pensada, veja, pensada não no sentido de articulação de inteligência de polícia, porque a gente vê ali que não houve inteligência nenhuma, mas pensada porque alguns daqueles atores já estavam pensando nessa operação há muito tempo, provavelmente 6 meses, 8 meses, 1 ano, sabe-se lá quando, mas quando recebe do governador a notícia de que o presidente está do nosso lado, eles resolvem agir. E aí o que aconteceu? O policial que foi morto foi um dos primeiros, ele foi morto logo no início da manhã, ou no finalzinho da manhã, nas primeiras ações, e a partir daí a gente sabe como é que funciona esse tipo de policial, eles passaram então a ir à forra, né? Se vingar da comunidade, matando quem quer que seja, porque um policial foi morto. É uma situação muito semelhante àquilo que o Estado de Israel declarou lá na década de 90, que para cada judeu morto em atitudes terroristas de grupos palestinos, 100 palestinos iam morrer. Essa mesma perspectiva está sendo colocada e há muito tempo na polícia brasileira. Para cada policial que morre, há incursões e assassinatos na comunidade, matando uma quantidade imensa de o que não havia era um governo que não só autorizava, como incentivava, né? Isso exato, exato, Leonardo, exato. E isso é muito importante, porque ele não. Existe uma piada muito engraçada no Rio Grande do Sul, né? Que tinha um grande estancieiro e tal, que ele não se dava com um radialista, o radialista vivia atacando ele, aí o estancieiro reuniu todos os seus peões num belo dia e foi comer com esses peões no lugar onde eles comiam, que era uma coisa muito estranha, porque os estancieiros comiam sempre nas suas casas e tal, e aí ele, no meio dessa janta, ele diz assim: olha, que me faria muito feliz se aquele homem de repente calasse a boca, ou se aquele homem de repente sumisse. Veja, o estancieiro não está pedindo matem o homem, não matem, mas no dia seguinte 2 ou 3 peões, para fazer o seu estancieiro feliz, foram lá e espancaram o cara. Esse é o tipo de relação ideológica que acontece no governo Bolsonaro. Não há um planejamento central, há um sentido de curso ideológico e, principalmente, Bolsonaro, ele garante a todos os seus apoiadores o apoio por trás, entendeu? Então, olha, faça porque aqui você vai ter apoio. E as pessoas saem fazendo as suas maiores atrocidades porque acreditam nisso.